Dolores Mary Ellen O'Riordan nasceu em 6 de setembro de 1971 em Ballybricken, County Limerick, a mais nova de 9 irmãos, 2 dos quais morreram na infância. Seu pai, Terry O'Riordan, trabalhou como agricultor até que um acidente de moto em 1968 o deixou com danos cerebrais. Sua mãe, Ellen, trabalhava numa escola. O'Riordan foi criada em uma família católica devota e nomeada por sua mãe em referência a Nossa Senhora das Dores. O'Riordan já cantava antes de falar. Quando ela tinha apenas 5 anos de idade, o diretor a levou para cantar numa sala de 6º ano. Sentou-a na mesa e ela começou a cantar uma linda canção irlandesa. E toda vez que ela ia à escola, tocava um apito irlandês. Quando ela tinha 7 anos, sua irmã incendiou acidentalmente a casa. A comunidade rural conseguiu levantar fundos para comprar uma nova propriedade para a família. Primeiro dia de O'Riordan no Laurel Collection, usou todos os dias ao piano no salão principal para tocar. Então seus colegas sentavam ao seu lado depois do almoço para ouvi-la. Aos 17 anos, ela aprendeu a tocar violão e fez um show solo na escola secundária naquele mesmo ano e conheceu seu primeiro namorado, Michael O'Mahony. Por volta dessa época, O'Riordan dividiu o resto de sua agenda entre ajudar a mãe a aprender acordeão com o pai e trabalhar meio período em lojas de roupas. Sua mãe, a quem ela adorava, a encorajou a se tornar freira ou obter um diploma universitário e se tornar professora de música. Em vez disso, ela fugiu de casa aos 18 anos para viver com um namorado. Em uma entrevista para a revista Vox Magazine, O'Riordan esclareceu seus motivos para sair de casa. Aos 18 anos, saí de casa porque queria cantar. Meus pais queriam que eu fosse para a faculdade e coisas assim. Fui muito pobre por 1 ano e meio. Lembro-me de estar com fome, como se morresse por uma batata frita. Foi quando me juntei ao Cranberries. Em 18 de julho de 1994, O'Riordan casou-se com o canadense Don Burton, ex-empresário da turnê do Duran Duran. Eles se conheceram nos Estados Unidos enquanto o Duran Duran e os Cranberries estavam em turnê juntos. O casamento foi realizado na abadia de Holy Cross. O casal teve 3 filhos, Taylor, Molly e Dakota. O'Riordan tinha um enteado chamado Donnie Jr., do relacionamento anterior de Burton. Criada como católica romana, O'Riordan tinha uma admiração pelo Papa João Paulo II, que conheceu em 2001 e 2002. Em 25 de novembro de 2011, o pai de O'Riordan morreu em sua casa em Limerick após 6 anos lutando contra o câncer. De acordo com Dolores, ele comemorou os 50 anos de casado naquele mesmo ano. Em outubro de 2013, Dolores disse ao jornalista e amigo próximo que ela tentou suicídio em 2012 por overdose de medicamentos, mas queria viver para os seus filhos. Dolores também falou publicamente sobre sua dolorosa história pessoal. Durante esse tempo, Dolores foi abusada sexualmente por um amigo da família por 4 anos, entre as idades de 8 e 12 anos. Então ela desenvolveu depressão e experimentou profundo autoaversão e pensamentos negativos como suicídio ao longo dos anos, que foram agravados pela aceleração de sua carreira e levaram à anorexia. No funeral de seu pai em 2011, o agressor de Dolores se apresentou a ela e se desculpou por suas ações. Dolores disse em 2013: "Eu tive pesadelos por 1 ano antes da morte do meu pai sobre conhecê-lo. Eu não ouvia por anos e anos, e então eu ouvi na casa do meu pai, no funeral. Eu tinha bloqueado ele da minha vida." Dolores foi tratada pelo psicoterapeuta, que também tratou de Michael Jackson e Elton John. Dolores e seu marido Burton terminaram o relacionamento em setembro de 2014, após 20 anos juntos. Após a separação de Burton, ela sofreu de depressão grave em 2014 e seus problemas de saúde mental foram se agravando pelo uso de álcool. Em 10 de novembro de 2014, Dolores foi presa e acusada de agressão em um voo.
Durante o voo, ela agrediu verbal e fisicamente a tripulação. Quando a polícia prendeu, ela resistiu, lembrando-lhes que seus impostos pagavam seus salários e gritando: "Eu sou a rainha de Limerick, eu sou um ícone", batendo a cabeça em um oficial da guarda e cuspindo em outro. Ela teria fraturado o pé da aeromoça durante o incidente e havia sido avaliada clinicamente no hospital universitário, escoltada pela polícia de Shannon. Após sua prisão, Dolores passou 3 semanas em um hospital psiquiátrico. Mais tarde, Dolores se declarou culpada das acusações. Eliane, a mãe, afirmou que sua filha estava em um estado mental frágil e que os resultados médicos não indicavam o uso de álcool ou drogas. O juiz que ouviu seu caso concordou em rejeitar todas as acusações se ela pedisse desculpas por escrito às vítimas e contribuísse com 6.000 a 7.300 libras. Mais tarde, Dolores disse à mídia que ela estava estressada por viver em hotéis de Nova York após o fim do seu casamento de 20 anos. Em 2015, Dolores se relacionou com o músico russo Oleg Koretsky, com quem compartilhou os últimos anos de sua vida. Em maio de 2017, Dolores discutiu publicamente seu transtorno bipolar, afirmando que ela havia sido diagnosticada em 2015. De acordo com um escritor, a música era mais uma terapia do que uma mercadoria para ela. Dolores admitiu que houve momentos que eu lutei. A morte do meu pai e da minha sogra foi muito difícil. Olhando para trás, acho que a depressão, seja qual for a causa, é uma das piores coisas que se pode passar. Por outro lado, também tive muita alegria na minha vida, principalmente com meus filhos. Você tem altos e baixos, não é assim que se trata a vida? Em setembro de 2017, Dolores começou a compor uma nota suicida enquanto bebia muito e tomava lorazepam. Um psicoterapeuta americano avaliou Dolores em 26 de dezembro de 2017, sugerindo uma abstinência de álcool e observando nenhum pensamento suicida. A postagem final de Dolores nas redes sociais, olhando para o futuro, ocorreu em 4 de janeiro de 2018. Em janeiro de 2018, Dolores viajou para Londres a fim de encontrar representantes da gravadora BMG sobre um novo álbum do Cranberries. Dolores chegou ao Hotel London Hilton, ou Park Lane, em Mayfair, em 14 de janeiro. Às 2 horas do dia 15 de janeiro de 2018, Dolores recebeu um telefonema da sua mãe. Mais tarde, naquela manhã, ela foi encontrada sem resposta no banheiro e foi declarada morta às 9 horas e 16 minutos. Dolores foi enterrada em 23 de janeiro após um serviço religioso da Igreja Católica Romana de St. Abbey, Ballybrink, Coney, Limerick. No final do culto, a música When You Are Gone, dos Cranberries, foi tocada. Entre os participantes de seu funeral estavam sua mãe, Eliane, seus 3 filhos, o ex-marido de Dolores, Don Burton, sua irmã e irmãos, todos os membros do Cranberries, o namorado de Dolores, o presidente da Irlanda e a esposa de Bono. Dolores foi enterrada ao lado de seu pai. Dolores tem sido referenciada como uma das vozes mais distintas da história do rock alternativo. Através de seu impacto à indústria da música, ela foi descrita como uma das vozes mais reconhecidas na cultura pop. Dolores também trouxe uma voz inimitável e única para a cena musical dos anos de 1990 e para o rock. Ela é considerada um ícone do pop irlandês e um ícone do rock dos anos 90, caracterizado por um amplo espectro de recursos vocais. No funeral de Dolores, jovens e idosos viajaram de todo o mundo, incluindo da Espanha, China e América do Sul, para apresentar seus respeitos pessoalmente, juntamente com muitos políticos irlandeses. Um lugar de peregrinação, o túmulo de Dolores continua a atrair devotos de todo o mundo. O compromisso de Dolores com suas raízes, que foi consolidado por sua autenticidade, atraiu fascínio.
O sotaque nativo de Dolores posicionou os Cranberries como uma banda verdadeiramente irlandesa que manteve sua identidade cultural e integridade, cujo sucesso global foi instigado por como a América os abraçou, por seus vídeos, clipes em grande rotação. A revista Rolling Stones afirmou que em 1995 os Cranberries eram a maior exportação musical da Irlanda desde o U2.